Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um webinar do programa Saúde Mental que a Landix está promovendo. Esse webinar, hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Laura Rodovalho, psicóloga clínica, graduada pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estruturar o tempo, né, na visão da análise transacional. Então, primeiro eu quero agradecer muito a participação dela, agradeço muito a participação de todos vocês. Esse webinar, ele é aberto ao público, então nós temos tanto profissionais da Landix, quanto, né, outros convidados. Para quem não conhece a Landix ainda, a Landix é uma empresa de software que está no mercado há 20 anos. A gente trabalha com mobilidade para força de vendas. Nossa maior equipe, né, são jovens voltados mesmo para a tecnologia, que trabalham com esse desenvolvimento de software. Como a gente tem essa preocupação com o bem-estar dos nossos colaboradores, né, da nossa equipe e também de seus familiares, da sociedade como um todo, a gente resolveu fazer esse webinar aberto ao público. Então, ficaremos aqui durante 1 hora com a Ana Laura, que ela vai discorrer sobre o tema. E caso vocês tenham qualquer dúvida, podem clicar aí no QA, fazerem as perguntas, que eu vou repassar essas perguntas para ela para a gente responder tudo, tá? Então, um bom evento para todos e vamos lá, Ana Laura. Na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente escuta muitos ditados populares. Como, por exemplo, o tempo voa, o tempo é dinheiro, é preciso correr contra o tempo, vamos compensar o tempo perdido. Essas falas, né? Tem Deus ajuda quem cedo madruga. Todas essas falas que vão dizer sobre o tempo. Quem quiser, quem sentir aí quem lembrar de algum ditado que às vezes costuma até falar no dia a dia, ou escuta muito, vi um aqui, o tempo passa, como é que é? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Baberindos continua numa boa. Eita, essa eu nunca ouvi. Não é da sua época, Ana. Não. E não lembro dos meus pais dizerem também, não. Mas tá aí um ditado também. Que se vocês tiverem outros ditados aí novos para poder contar, que eu não conheço. Nunca tem tempo suficiente. A gente é que faz o tempo. Havia aqui que era uma propaganda. O tempo é nosso pior inimigo. São muitos ditados. Teve mais alguém que falou, Laís? Vou falando, se me avisa. Carro apertado é o que anda. Uhum. Então, o que acontece? À medida em que a gente vai entendendo sobre esses ditados, a gente vai entendendo como a gente significa esse tempo. Os ditados, para quem não sabe, qual que é a ideia que a gente tem de ditados dentro do nosso inconsciente? Os ditados, eles falam a partir de frases citadas, aspectos da nossa filosofia de vida, de como a gente sente, a gente pensa e a gente age. Então, se eu tenho um ditado popular, por exemplo, com relação ao tempo, de que o tempo voa, é assim que eu vou estruturar o meu tempo, é assim que eu vou entender e é assim que eu vou me relacionar com esse tempo. Se eu penso que eu tenho que correr contra o tempo se torna um inimigo. Então, se o tempo é o meu inimigo, como que eu vou conseguir estruturá-lo para ele ficar ao meu favor? Então, eu quero convidar vocês a pensarem sobre esses ditados e essas frases que vocês ouviram e que vocês muitas vezes repetem para as outras pessoas. Então, quando alguém fala para você, nossa, eu não tenho tempo para nada. Será que você olha e fala, nossa, realmente, eu também não tenho tempo para nada? Né? Como que você faz para estruturar e organizar o seu tempo nesse sentido? Como você se relaciona?
E aí, para a gente poder entender um pouco melhor de como a gente está vendo e se relacionando com esse tempo, a gente vai precisar fazer uma análise anterior, uma análise lá com a nossa família. Para quem não sabe, a família é a nossa primeira estrutura social. Então, a maioria das coisas que a gente sabe, a maioria das coisas que a gente se permite fazer, as permissões, as proibições, elas são pautadas naquilo que a nossa família nos ensinou. Então, é bacana a gente fazer uma retrospectiva da nossa família e fazer uma análise de como é que os meus pais ou os meus responsáveis, pessoas de referência na minha vida, como é que eles estruturavam o tempo deles. Então, o meu pai, ele era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro. Eu quase não via ele. Ou a minha mãe era uma pessoa que ficava em casa, não fazia as atividades, por exemplo, do trabalho que tinha que fazer, estava sempre atrasada, sempre nesse movimento de não fazer as coisas. Numa preguiça, por exemplo, né? Então, como que era que os seus pais ou responsáveis estruturavam o tempo deles? E o que eles diziam? Eles diziam para você o quê? Primeiro a obrigação, depois o divertimento. Então, o tempo, ele serve para você fazer as obrigações. Como que eles faziam? A pressa, né? Não é para você ser preguiçoso, não, menino. Faz esse negócio. Né? Então, como que é que eles diziam sobre o tempo para você? Como você deveria estruturar o seu tempo? Fazendo atividade de escola, brincadeira era só depois que fez tudo, ou eles diziam coisas como, não se frustra não, depois você faz, vai dar certo, né? O que é que os seus pais diziam sobre isso e como eles faziam com o tempo deles. A partir dessa análise, a gente começa a observar o que a gente aprendeu, pensando que a nossa estrutura familiar, quando a gente é pequenininho, é muito importante. Ela é norteadora como a gente deve viver a nossa vida, tanto no quesito do tempo, quanto nas várias outras coisas que permeiam a nossa vida. Então, se eu vivo uma vida da qual eu não posso, por exemplo, sentir algumas emoções, eu não me permito, eu julgo algumas emoções, eu posso também vasculhar nessa estrutura familiar se essa proibição existe lá. Né? Alguns pensamentos, alguns comportamentos, tudo isso vai estar vinculado. Então, a estruturação de tempo não é diferente. A gente pode fazer essa investigação anterior e dar uma olhada. Quem quiser compartilhar aqui também como que era a estrutura aí dos seus pais, dos seus responsáveis, se eram pessoas corridas o tempo inteiro, era sempre tem que trabalhar, ou eram pessoas mais tranquilas, que iam com o tempo com tranquilidade, se elas cobravam você dessa estruturação de tempo mais de trabalho ou não, de estudo no caso, né? Então, é uma análise para a gente ver como é que você está vivendo, entendendo e se relacionando com o tempo. Bom, tem essa frase que a gente usa, né? Não tenho tempo. Não ter tempo, já vou contar para vocês que a partir de hoje nós vamos tirar essa frase do nosso vocabulário. Não existe esse negócio de não ter tempo. O que existe? Eu não sei estruturar e organizar o meu tempo. Então, quando eu estou dizendo para as pessoas, eu não tenho tempo, eu estou dizendo, eu não sei organizar meu tempo, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente corta essa frase e começa a entender melhor o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Alguém aí fala isso ou sente isso, que está correndo contra o tempo, ou que o tempo não está legal do jeito que está? Se puderem ir contando aí para eu poder saber, né, como que vocês estão. Tem uma resposta aí. O que eles estão contando, Laís? Quer contar? Parece que o Fabrício falou. Tem uma perguntinha aqui sim, Ana. Laís, o dia todo passo corrido, não tenho tempo nunca para nada. Tenho 2 crianças em casa e todo momento eles escutam isso. O que fazer? Tá aí.
Enquanto pais também, a gente está passando informação para os filhos, né? Então, eu já estou dizendo para eles, eu não sei estruturar o meu tempo, é isso que eu estou dizendo, né? Então, essa frase já muda aí todo sentido. Já não é eu não tenho tempo para nada, é eu não sei como organizar o meu tempo. Mas aí é a pergunta, para que estruturar esse tempo, né? Você está contando aí que você não tem tempo para nada. Então, quando a gente estrutura o tempo, a gente começa a ter tempo para fazer as coisas que a gente quer. É porque o tempo aumentou? Não. É porque eu consegui olhar para ele de uma maneira diferente. E aí eu quero levantar para vocês alguns aspectos muito importantes, que são as fomes psíquicas. Eu não sei se vocês viram, mas lá no Instagram da Landix, né, eu fiz um textinho que eles publicaram lá e fala sobre as fomes psíquicas. O que é isso? Fome psíquica. É uma fome que o nosso organismo tem para além da fome dos alimentos e dos nutrientes físicos. Então, quando eu alimento o meu psiquismo, quando eu alimento as minhas emoções, eu tenho uma consequência de uma calma e uma saúde mental. Só que no nosso desenvolvimento, assim como a gente não aprende a estruturar o tempo, a gente também não aprende que temos essas fomes. A única forma de cuidado que a gente tem de nós mesmos, que a gente conhece, é comendo ou fazendo um exercício físico. Então, cuidar da mente, cuidar do emocional não é muito ensinado. Então, é importante que a gente olhe que nós temos também as fomes psíquicas. E nesse momento de isolamento, algumas fomes podem estar um pouco prejudicadas. Quais são essas fomes que podem estar prejudicadas? A fome de estímulo, a fome de reconhecimento e a fome de acontecimentos novos. Ou seja, a fome de estruturação de tempo, ela também é uma fome. Quando a gente estrutura o tempo, a gente já organiza mentalmente coisas que faz com que a gente olhe para a vida de uma maneira mais tranquila. Quando a gente sacia as fomes psíquicas, a gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais calma, a gente tem mais confiança, a gente não faz as coisas correndo, né? Quando a gente não olha para essas fomes e a gente vai seguindo a vida aí no que a vida nos pede, a gente começa a ter movimentos de ansiedade, desespero, insegurança, a gente fica perdido. Por isso que é tão importante alimentar essas fomes. E a fome de estruturação de tempo, ela é tão forte que ela mesma, dentro dela, permite com que a gente sacie as outras fomes. As fomes de estímulo, de reconhecimento e de acontecimentos novos. O que é fome de estímulo? Nós, enquanto seres sensoriais, a gente precisa de estímulo para poder continuar, para poder sentir vontade de continuar fazendo as coisas. Então, estímulos sensoriais, estímulos do paladar, estímulo visual, né, de sentir cheiro de coisa gostosa, de ouvir alguma coisa legal, ouvir a voz de uma pessoa que a gente gosta, ouvir uma música que a gente gosta. Então, esse trabalho de alimentar o nosso sensorial é muito essencial para poder nos alimentar. Dá um quentinho no coração na hora que a gente alimenta as fomes. Então, como que você tem alimentado essa fome de estímulo? Você tem ficado na frente de um computador, né, fazendo atividades do trabalho o dia todo, a maior parte do tempo? Você pega e começa a passar vídeos e vídeos de Instagram e de Facebook, né? Ou você escuta brigas, então você só escuta gritaria, briga, né? Criança correndo, gritando. O que você está escutando? O que você está vendo? O que você está sentindo cheiro? Você faz uma comida gostosa, alimenta esse paladar. Você coloca uma música gostosa, assiste, vê alguma coisa que te chama a atenção e que te acrescenta nesse estímulo, que te faz o olho brilhar, né? O que você está fazendo para alimentar esse estímulo? O estímulo de reconhecimento, que é o estímulo do qual é o mais essencial de todos. Tem até uma teoria que é vinculada ao reconhecimento, que chama teoria de carícias, e ela diz assim que nós precisamos ser reconhecidos porque a gente é ser social, o ser humano é ser social. Se a gente parar para pensar na estrutura, na evolução do ser humano, os animais que estão considerados mais primitivos,
eles nascem com um padrão genético pronto. Então, o peixe, por exemplo, ele nasce e ele já sabe, sem ninguém precisar contar para ele, a mãe dele não precisa contar para ele, ninguém precisa contar, que ele tem que sair nadando, procurar comida, e chegou um certo momento que ele já está maduro o suficiente para poder achar uma peixinha, para poder ter filho, para propagar a espécie. Ele já sabe tudo, já está tudo no material genético dele. E ele é considerado mais primitivo. Por exemplo, com relação ao cavalo. O cavalo já é um pouco mais evoluído. O cavalo, ele nasce, mas ele nasce e já sai andando. Mas se ninguém der alimento para ele, ele não vai comer, e aí ele pode morrer. Então, ele já não tem no padrão genético dele que ele tem que correr atrás de comida. Ele precisa que alguém dê a comida para ele. Então, ele já é um pouco mais evoluído, porque ele já é um ser mais social. Ele precisa de um outro cavalo ou de um ser humano para poder dar esse alimento para ele. E assim, nós seres humanos, quando a gente nasce, se ninguém cuidar da gente, a gente morre. Né? A gente já vê histórias aí tristes de crianças que são jogadas no lixo. Então, nós não conseguimos sobreviver. Nós precisamos dos outros, então nós somos seres sociais. E isso nos torna mais evoluídos. Olha que interessante, né? E aí, nesse quesito, a gente precisa que as outras pessoas estejam conosco, nos ensinando o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e nos mostrando até quem somos nós, como a gente vai se relacionar, que a gente vive, que a gente existe, né? Eu sou um ser diferente de você, então eu só sei disso na hora que eu vejo um outro diferente de mim. Então a gente precisa alimentar a fome de reconhecimento. Eu sou reconhecido na minha história, na minha vida, no meu grupo social, né? Eu faço um trabalho legal, eu sou uma pessoa gentil, eu sou bonita, alguém lembra de mim e quer que eu fique perto. Então é necessário esse reconhecimento. O reconhecimento ele pode ser dado através do contato físico, e esse é um reconhecimento muito forte. Mas no atual momento de isolamento que a gente está, não está sendo possível esse contato. Então a gente vai precisar ter criatividade para desenvolver outras formas de alimentar essa fome. Não é ignorá-la, não é fingir que não, então acabou, não tem contato, não precisa alimentar mais essa fome de reconhecimento. A gente precisa alimentar essa fome sim. Então, como que eu posso ser reconhecida no meu meio e como que eu posso reconhecer também? Pensando que somos seres sociais, a gente vai dar e receber a todo momento. Então, fome de reconhecimento, fome de acontecimentos novos. Como a gente está em isolamento, quase nada acontece na nossa vida, né? É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecendo no dia a dia. Então, o que eu vou precisar fazer para desenvolver recursos de saciar essa fome de reconhecimentos novos? Eu vou precisar novamente ter criatividade e entender que essa fome é uma fome necessária, super, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um jogo online com pessoas que eu não conheço. Eu vi um aplicativo muito legal que você abre e você olha para uma pessoa de qualquer lugar do mundo e você fica 1 minuto olhando para ela. Isso sacia muitas coisas, porque eu estou alimentando o meu estímulo visual, que eu olho para essa pessoa, que pode ser um chinês, pode ser um americano, né? Então isso já me desperta uma curiosidade. Eu sou vista, então eu alimento o meu reconhecimento e eu ainda faço uma coisa muito nova, que é quem que para e olha para outra pessoa e fica 1 minuto olhando para ela. Então é uma coisa nova, isso alimenta, né, essa mudança de hábito. Ok? Ana, tem uma perguntinha aqui. Pode fazer. Em tempos de Covid, como conciliar o tempo com a família, trabalho e lazer, sendo que tudo está em um mesmo ambiente e em plena concorrência? E aí, até vou incluir um item a mais, né? Dentro dessa pergunta. E o meu tempo, né? E tem eu também, né? Porque você acabou de trazer em relação a necessidade do ser reconhecido, do ser percebido. Então, quando eu faço essa pergunta, eu penso muito em quem tem essas necessidades, né? O externo. Mas eu não lembrei que eu também tenho as minhas necessidades, né? Então, como conciliar tudo isso, né?
Muito, muito importante essa pergunta. Ela tem muito a ver com prioridades. Lembra daquilo que eu trouxe do como seus pais cuidavam do tempo, quais eram os ditados que você diz, que as pessoas à sua volta dizem e você concorda? Esses ditados e essa forma de estruturar o tempo te conta da sua prioridade. A sua prioridade que você traz o seu psiquismo e que você faz de forma automática. Será que a sua prioridade está sendo, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, então eu trabalho, mas depois eu fico pensando nisso, fico estruturando coisas do outro dia, e aí eu preciso também estar com a minha família, como que eu faço? Então eu não estou olhando para a prioridade que a minha família tem também. Eu não estou olhando para a prioridade que eu tenho de mim mesma, e às vezes é dizer não para esse outro lado que a gente está tão acostumado a fazer, e que às vezes gera um ataquinho no coração, né? Meu Deus, eu devia estar fazendo isso. Mas eu devia porque eu tenho um pensamento antigo que já não faz mais sentido, de cópia de uma estrutura anterior, que fala para mim que eu devia estar fazendo aquilo, senão eu vou estar errado. Né? Então é a gente começar a desistir dessas crenças, dessas prioridades anteriores, começar a observar hoje. Principalmente nesse momento de isolamento que é atual, é aqui e agora. A gente não tem muito de ficar pensando daqui 10 dias, 20 dias o que eu vou fazer. A gente pode construir isso, claro, mas o pedido está sendo imediato. Então, agora, como que eu estou fazendo? Eu estou continuando com o meu pensamento antigo de prioridades daquela outra vida? Minha vida agora é de isolamento, ela está pedindo outras coisas. Então, eu preciso voltar para o presente e falar, peraí, quais as prioridades desse momento da minha vida? Está sendo, por exemplo, limpar a casa, porque a gente fica aqui o tempo inteiro, então ela suja com muita facilidade. Então, eu vou ter que dar um tempo maior para isso e tirar um tempo daquilo que eu acho que é certo, que eu tenho que seguir à risca. Né? Começar a desistir desse processo antigo de relacionamento com o tempo, do que é prioridade nesse tempo. Isso foi excelente, Ana, quando você fala, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade mesmo é de entender que o espaço mudou, e que mudou, né? A rotina é outra. E que a gente precisa estruturar rotinas para nos dar essa segurança, porque nós necessitamos da rotina, né? Mas é o entender que a rotina agora é outra, que as expectativas são outras, que existem outros compromissos dentro desse dia que antes não tinha. Então, por exemplo, muitas vezes você tinha uma pessoa que te ajudava em casa, que organizava as suas atividades. Hoje, devido ao isolamento, você não consegue mais ter essa pessoa em casa. Então, essas atividades elas vão ter que ser ajustadas internamente, né? E, além disso, tem o autocuidado, que é algo que a gente precisa também de muita atenção, né? Sim. Pensando nesse autocuidado, eu acho que a gente já pode entrar aqui na teoria em si do Eric Berne, que ele fala sobre a forma de estruturar o tempo. Tem uma frasezinha que eu acredito que foi ele que disse, mas eu não tenho certeza, que é assim: quem é dono do seu tempo é dono da sua vida. Então aí a gente já está percebendo que o tempo ele é essencial. Se ele estiver desorganizado, a minha vida vai se desorganizando também. Eu vou indo na maré, a hora que eu vi já foi e tá tudo uma bagunça. Então, para estruturar o tempo, o Eric Berne ele descobriu que tem um tempinho que a gente pode dar para cada uma das coisas necessárias para alimentar as nossas fomes. Quais são essas coisas? São 6 formas de estruturar o tempo. A primeira delas é o que você está trazendo, Laís, que vem a partir do isolamento. E aí eu quero trazer o isolamento aqui de uma maneira diferente da forma como estamos vivendo o isolamento agora. O isolamento agora ele é um isolamento de contato. Ele não é um isolamento emocional, ele não é um isolamento até social, porque a gente tem a internet que nos permite nos conectar com as outras pessoas. A gente não está totalmente isolado, a gente está isolado do contato, a gente está isolado do convívio pessoa a pessoa. Então, esse isolamento que o Eric Berne traz, ele é um isolamento total. É daquele que eu não estou conectada com as outras pessoas à minha volta. Então, às vezes eu estou presente, eu estou de cara com uma outra pessoa, mas eu estou em isolamento, porque a minha mente, eu estou só comigo. Eu não estou nem ouvindo o que essa pessoa está fazendo. Esse é um isolamento social, esse é um isolamento total. Ele é interno, é quando eu volto
a minha atenção para dentro. E aí, às vezes, as pessoas acham que como estamos isolados de forma como contato, né, não podemos ter contato uns com os outros, quer dizer que a gente está no isolamento total, emocional, e a gente não pode conversar com ninguém. Peraí, né? Não é isso. E aí a gente acaba entrando nesse isolamento interno e fica nele, como se a sociedade estivesse colocando isso em nós. Então é interessante que a gente veja a diferença desses dois isolamentos, que a gente tem escolha de estar em contato com as outras pessoas. E a gente tem a escolha de estar em isolamento. É quando a gente cuida da gente, é quando a gente está olhando para dentro, falando, nossa, eu fiz isso hoje, foi legal, ou eu fiz isso hoje, não foi legal. Ou quando eu começo a bolar as metas da minha vida, eu olho e falo, nossa, olha tanto que eu já caminhei até hoje. Nossa, eu gostaria tanto de fazer isso, gostaria tanto de fazer aquilo. Ou quando eu vou meditar, quando eu vou ter um momento de ócio, que eu não penso, não faço nada. São momentos de isolamento, são essenciais. O ócio, principalmente, ele é muito importante, porque ele faz com que as ideias vão para o nosso inconsciente, trabalhem lá, encaixem no lugar certinho e voltam mais organizado para a gente, né? Dormir faz isso, é muito bom. Então, a gente precisa dar o devido valor para isso também. Então, tem o isolamento e tem os rituais, que é o que eu comentei no começo, né, dessa live. Os rituais, eles são momentos dos quais a gente está em contato com a outra pessoa, mas a gente está num contato mais superficial. Então, quando a gente estava vivendo, saindo de casa, chegando no trabalho, a gente tinha muito contato com as outras pessoas. Então, eu vi uma pessoa na rua que eu conheço, eu falava, oi, tudo bem? Tudo bem. Isso é um ritual. Então, quando eu vou para o trabalho, eu chego no trabalho e falo, bom dia, bom dia. Isso é ritual. Eu ia na igreja, né, eu fazia o sinal da cruz e falava, né, com Deus, é um ritual. Então, isso tudo são rituais e eles fazem com que a gente se conecte com o outro. Então, a gente olha e fala bom dia, o outro responde bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, tem uma troca. E esse ritual é necessário também. Tô vendo que tem uma pergunta aí. Isso, Ana, até achei bem interessante, até falei com a Letícia aqui. Ela pergunta assim, né? Você acha que esse isolamento pode aumentar alguns problemas sociais, como o alcoolismo, né, o uso de drogas, a depressão, oriundos pela falta de convívio social? E até esses dias eu estava comentando isso, né, que outros problemas vão surgir porque estamos em outro momento, estamos em uma nova rotina, e a comida, ela começa a ser excessiva, algumas coisas começam a ser excessivas, mas não necessariamente pelo isolamento, e até você vai falar melhor disso do que eu, mas pela falta do reconhecimento, da falta de outras fomes, né, que não foram saciadas. Perfeito, é isso, Laís. Não é que a gente está fazendo coisas a mais ruins, né? É que está faltando alimentar aquilo que tá precisando aqui dentro. Porque, como eu trouxe, a gente não tem essa noção, a gente não sabe que está precisando de ser reconhecida, que isso é importante, que a gente precisa ser reconhecido, né? Alimentar a fome do corpo, né, do alimento mesmo, é muito mais fácil do que eu entender que eu preciso que alguém olhe para mim e fale, nossa, como eu gosto de você, como você é especial na minha vida. É muito mais fácil eu ir lá comer um bolo de chocolate. Ou fumar, né, o cigarro. Isso também traz essa sensação, né, de acalmar a ansiedade. A gente fica ansioso muito porque as fomes não estão sendo alimentadas. Então, se eu não cuido das fomes, eu gero ansiedade, a ansiedade me faz fazer outra coisa, alimentar outras fomes. E aí elas ficam sobrecarregadas, a fome de comida fica sobrecarregada, de bebida fica sobrecarregado, e eu não alimento aquelas que estão precisando. Então, é muito, muito importante que a gente entenda e alimente essas outras formas. Então, o isolamento social... como eu trouxe, o isolamento que a gente está vivendo, ele pode acontecer o contato, não vai ser o físico, mas ele pode acontecer o contato sim.
né? Só que a gente esquece, aí a gente não liga para ninguém, não conversa com ninguém, e a gente pode, as redes sociais aí estão aí para isso. Então a gente pode sim alimentar Então, essa fome. Desculpa, Ana. Então, na Pode falar. verdade, não é a situação em si, né, que geram esses problemas, né, o uso abusivo de drogas, de álcool, né, as compulsões, mas às vezes o momento que está propício para um autocuidado, um autocontato com algumas coisas que às vezes a gente não estava tendo acesso, isso sim gera a compulsão, né? São outras carências, né? São outras carências e a gente precisa olhar para elas. É isso mesmo, Laís. Respondeu, gente? Letícia? Ok. Então, eu vou continuando aqui. Ai, desculpa, Ana, tem uma outra perguntinha. Outra? Pode falar. E quando a pessoa não consegue ter o contato social, porque os amigos e familiares estão com uma vida tumultuada e quase nunca estão disponíveis para o contato virtual, a solidão fica muito forte. Fica mesmo. Aí é a hora da gente parar e observar essas pessoas das quais a gente está se relacionando. Elas estão nos auxiliando a alimentar essas fomes? Então a gente vai precisar cuidar disso. Quem são essas pessoas? Como que eu estou me relacionando com essas pessoas? Né? Se eu tenho um padrão do qual eu não tenho esse costume de alimentar as minhas fomes, talvez eu também me relacione com pessoas que também não têm esse costume. Né? Então eu acabo alimentando mais a postura de não alimentar essas fomes. Né? Então, nesse momento, é necessário a gente ir fazendo revisões. Né? Quem são as pessoas que estão na minha vida? São só essas? Meus amigos são só esses? E as pessoas das quais eu não gerei ainda muita intimidade? Que é uma forma de estruturar o tempo também. Né? E essas pessoas que eu não gerei muita intimidade, será que essas pessoas merecem, né, a minha atenção para eu poder ir alimentando cada vez mais? Quem na minha estrutura que tem tempo? Quem dos meus amigos que tem tempo? Os meus colegas? Então eu vou buscar outros recursos, né? Pessoas que eu trabalho, enfim, como que eu faço para desenvolver mais intimidade, me envolver mais com pessoas que estão nesse novo caminho que eu estou trilhando, um caminho de olhar para as minhas dores emocionais, minhas dores psíquicas, e não mais sair correndo na vida destrambelhado, né? Ok? Realmente. Então, vou continuando aqui. Pessoal, podem ir respondendo se está dando certo. Até aquela hora, Ana, eu falei que tinha sido a Letícia que tinha feito a pergunta, e não foi o Luiz. Até corrigindo aí na hora que eu falei, né, da pergunta. Tudo bem. Mas então, vamos lá. A outra forma de estruturar o ritual, que eu estava comentando, né? E o ritual, ele tem uma troca com a outra pessoa, mas que essa troca, ela não é muito íntima. Então, é uma troca que nos alimenta, mas ela alimenta um pouquinho só. Aí a gente acaba ficando numa energia escassa, a gente fica com baixa energia na nossa bateria de vida, né? De fazer as coisas. Opa! E aí é interessante, porque talvez, não lembro quem fez a pergunta dos amigos, quando não tem amigos, talvez a forma como está se relacionando com os amigos é assim. Há quanto tempo está assim? Né? Talvez esteja mais tempo do que você achou que estava. Então, talvez esteja alimentando só nos rituais. Depois dos rituais tem os passatempos, e aí o passatempo é aquele momento que a gente joga papo fora, a gente fica conversando sobre a vida da gente, a vida dos outros, e aí a gente vai trocando ideia, sem muita intimidade. Então a gente fala muito de o que é certo, o que é errado, você viu que o fulano fez isso, você viu que o fulano fez aquilo, ou nossa, deixa eu te contar, hoje eu fiz uma comida assim, tava muito gostoso, você viu o vídeo e tal. Então é passatempo. E isso também gera reconhecimento, eu me sinto reconhecido. Então, dá mais um pouquinho de alimento que os rituais. E aí a gente tem mais uma troca, e aí a gente alimenta reconhecimento, a gente alimenta estímulo, né? Quando a gente está nos rituais, a gente também alimenta, só que um pouquinho. Depois tem as atividades, a atividade é o trabalho. Basicamente é o trabalho.
E o trabalho, ele alimenta muito as nossas fomes. Então, a fome de reconhecimento, a fome de estímulo novo, a fome de estímulo novo não, de acontecimentos novos e a fome de estímulo. Todas elas são bem alimentadas na atividade. O problema é que a atividade normalmente não gera intimidade. Então, a gente não fala das nossas questões pessoais. A gente não fala dos nossos valores. Então, ela acaba também não ficando tão forte quanto a intimidade. Então, nesse momento em que a gente faz essa troca por atividade, e aí a gente para de estar com os filhos, a gente para de estar com os amigos, a gente acaba achando que a atividade vai alimentar todas essas fomes, porque ela realmente alimenta, mas ela alimenta pouco, ela não alimenta tanto. Então, a gente começa a trabalhar demais, porque se sentir útil é muito gostoso, mas se sentir útil não é a única coisa que tem para ser feita e que pode nos deixar bem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Na nossa sociedade de produção, de produtividade, a gente é quase que obrigado a estar trabalhando o tempo todo. E nesse momento de isolamento, né, a vida nos quase que está contando, olha, não dá para ficar trabalhando o tempo todo. Você é obrigado a ter um momento de isolamento com você mesmo, a estar com a família, né? Você é obrigado a olhar o que está faltando na sua vida, quais fomes você não está saciando. Né, que você está fingindo que está associando com as atividades. Ana, então, tem só te cortando rapidinho, tem mais uma dúvida, porque eu acho que vai bem de encontro com o que você está falando. Pode falar. É acender a luz possível, aqui. tá? É possível minimizar a sensação de solidão mudando o foco para outras atividades que tragam alegria e felicidade? Acredito que é necessário deixar a solidão morrer de fome, senão ela somente se acentua se for alimentada. Eu quero voltar à pergunta. A solidão, o que tiraria a solidão? Porque a felicidade parece que ela tira um pouco mais tristeza. A alegria, ela está mais vinculada à tristeza. Então, se eu estou triste, eu vou fazer coisas que me deixam alegre. Então, se eu estou me sentindo sozinho, o que eu posso fazer? O que é relacionado, né? Então, penso eu que isso está mais vinculado a me relacionar. Então, não adianta eu ir fazer... eu posso fazer comida para mim, uma comida gostosa, eu posso assistir Netflix, eu posso, né, fazer coisas legais que eu gosto. Mas a solidão, ela vai ser cuidada quando eu cuido de mim, quando eu dou para mim a ideia de que eu cuido e eu tô comigo primeiro, né? Então eu tô comigo. Então eu não tô sozinha, eu tô comigo primeiro. E segundo, eu tô com outras pessoas. Quem são essas pessoas? Então eu vou precisar estar em contato social, sim. Nós somos seres sociais. Não dá para fugir disso, gente. Não dá pra gente alimentar, a gente tentar saciar uma fome com o alimento errado, né, Ana? Não dá. Igual desejo de grávida, né? Não dá. A outra forma de estruturar o tempo é a partir de brigas, que o Eric Berne descobriu também, que a gente adora brigar, a gente adora arrumar briga. E é uma forma de estruturar o tempo também, mas essa forma não é legal. Então, a gente precisa evitar essa forma de estruturar o tempo, ao máximo que a gente puder. E a última forma, que é a intimidade, que é a mais potente de todas. Mais potente. A gente precisa... A intimidade, ela alimenta tudo. A gente se sente extremamente reconhecido. A gente tem estímulos novos, porque ver aquela pessoa junto da gente, mesmo que seja aqui, pela internet mesmo, a gente vê essa pessoa, saber que ela tá com a gente, isso gera um negócio muito gostoso aqui dentro. Então, a intimidade é a mais potente de todas. Então, como que tá sendo essa estrutura, né, de tempo de vocês? Como que vocês estão cuidando de todos esses aspectos? Eu queria pedir pro Neto, se você puder colocar o gráfico, que agora eu gostaria que vocês olhassem para isso. Se ficou alguma dúvida de o que é cada coisa, o que é atividade, o que é isolamento, o que é ritual, podem mandar que eu vou explicar. Mas eu gostaria agora que vocês pegassem a lista de vocês e vocês vão colocar do lado
o que é essa coisa que vocês fizeram. Então, se vocês colocaram lá que vocês trabalharam, então coloca do ladinho assim, atividade. Vocês colocaram que vocês estavam sozinhos, sem ninguém, coloca lá, isolamento. Eu estava lendo um livro, isolamento. Eu estava conversando com a minha família, foi um passatempo, foi um ritual, o que foi? E aí você vai colocando. Foi intimidade, quantas vezes você brigou? E aí você vai colocando ali do lado o que é cada coisa para você fazer o seu tempograma. O que é o tempograma? Você vai analisar quanto tempo você está passando fazendo cada uma dessas coisas. Esse tempograma que eu coloquei aí é de uma pessoa verdadeira. E aí, na história dela, ela tem uma história de crenças parentais de vida que são vinculadas a fazer atividade. Então, ela tem que trabalhar, ela tem que correr contra o tempo é dinheiro. Então, ela tem que trabalhar a maior parte do tempo. Então, ela trabalha. Então, 47% do tempo dela é voltado para atividade. Dependendo aí de quais são as metas de vida dela, de quais são as fomes que estão sendo necessárias para ela, tá ok. Mas se ela tiver uma fome de intimidade muito maior do que de atividade, então já não tá legal. Ela vai precisar rever, né? 27% em isolamento, né? É muita coisa, 27% em isolamento. Então, essa pessoa trabalha e fica sozinha, né? O máximo, é mais ou menos isso que ela faz da vida, né? Ela fica 8% em ritual, o que gera um pouco de alimento do reconhecimento, mas não é suficiente. Então, provavelmente, o reconhecimento que ela tem mais é da atividade. E a atividade, como a gente viu, não gera intimidade. Então, ela tá pouco a fome dela. A fome dela não está sendo alimentada no reconhecimento, no intrínseco, no verdadeiro, no profundo, né? Passatempo, ela fica aí 6%, então de vez em quando ela liga para algum familiar ou para algum amigo e fica 10 minutinhos conversando, né? Uma vez na semana, a cada 2 semanas ela deve fazer isso. Brigas, 4%, e intimidade aí mais ou menos 8%. Então, uma média, né, para a gente olhar a partir do tempograma de vocês, para vocês analisarem como que tá esse negócio de dividir o tempo, como que eu estou alimentando as minhas fomes, será que eu estou olhando para tudo que precisa ser olhado na minha vida, né? Então eu quero que vocês façam essa análise, olhem como que ficou e o que vocês querem e o que a vida pede nesse momento, né? A vida de isolamento, ela está pedindo o quê? Ela está pedindo que quando a gente fica isolado, que a gente olhe realmente para dentro, né? Que a gente dê esse tempo de isolamento verdadeiro, mas pensando que ele não é 100% do tempo, né? E essa atividade, né? Onde que ela cabe nesse momento? Tanto de isolamento quanto da minha vida, que agora eu tô com os meus filhos o dia inteiro em casa. Então, eles estão exigindo mais. E aí, eu vou aproveitar esse momento ou eu vou ficar correndo e indo para a atividade? Então, esse é a ideia do tempograma, a gente fazer uma análise. E aí eu queria saber de vocês aí, quem quiser comentar, tá ok, não tá ok, meu Deus, tá tudo errado, ou tá ótimo, eu não sabia que eu tava tão bem, assim, no tempo, fazer as análises de vocês. E quero convidar aí, fazer uma proposta, à medida em que vocês forem analisando o tempograma de vocês reestruturarem, né? Dá tempo da gente reestruturar as coisas, fazer diferente. Sempre dá tempo de fazer isso. Então, eu quero convidar vocês a reestruturar essa nova forma de ver a vida para alimentar as fomes. Aproveitar esse momento, né, Ana? Sim, tem coisas muito boas nesse momento também. Confesso que vendo, né, enquanto o pessoal vai analisando e compartilhando com a gente qual foi a sensação, né, como que foi olhar para essa estruturação e estou ansiosa aqui para ouvir as pessoas, né? Uhum. Para mim foi quando eu vi a roda, eu falei, meu Deus, né, assim, precisamos organizar, precisamos de um tempo para cuidar melhor do tempo, né? Sim. E aí a gente começa
a ressignificar algumas coisas, a gente consegue entender, né? Fica mais claro para a gente porquê de algumas angústias, porquê de algumas compulsões, né? Sejam elas em atividades, né? Sejam elas em alimentos. E aí a gente pensar também na roda dessas pessoas que convivem com a gente também, né? Será que como que estamos, se a gente está contribuindo ou não com esse tempo de quem está com a gente, né? Então, foi bem bacana mesmo, assim, fiquei olhando e foi bom para uma tomada de consciência aí. E é interessante que você trouxe, Laís, porque aí já é um outro assunto muito, muito bacana também, que é sobre educação emocional. Como que a gente convive com as pessoas tão de perto, né? A gente que estava acostumado a ir, sair de casa um horário e chegar em casa, então a gente estava junto com essas pessoas um tempo menor. Então, que para quem está em casa e tem família, né? Como que a gente faz para poder estar equilibrando esse negócio de eu vou trabalhar, eu não vou, como que eu coloco o meu limite, como que eu não coloco? E aí é um tema muito vinculado também à educação emocional, que eu gosto muito de falar. Eu tenho uma parceira que a gente fala sobre isso, que é a Letícia, e a gente está com projetos aí vinculados a essa teoria, essa abordagem, que é basicamente assim, nosso amor de trabalho, é o que a gente mais ama falar. Que legal, porque tem culpa, né, Ana? A gente fica... Como se colocar, né? Lembrando que a gente ama essa pessoa, mas às vezes a gente tem muita raiva dela. Como que a gente faz isso, né? Mas Ana, teve uma pessoa que falou aqui, ó. Repete quais são as fomes psíquicas, por favor. Só listando mesmo. Ela tá fazendo a roda dela. As principais, são várias, mas as principais que podem estar faltando neste momento, né? É a de estímulo. Então, estímulo sensorial, né, visão, paladar e tudo mais, a de reconhecimento, muito, muito importante, e a de acontecimentos novos, né, coisas novas que nos dão um leve estresse, né, que é o cortisol, que é necessário também para a gente ir para a vida, né, o cortisol que acorda a gente, então ele também não pode ser em excesso, porque gera ansiedade, mas ele tem um pouquinho dele, é bom. Respondeu? Lembrando aqui... Sim, respondeu. Sim? Okay. Lembrando aqui que essa ideia de olhar para o tempo e organizar o tempo é muito importante também nesse momento de falta de controle que a gente pode estar sentindo muito no momento de eu sou obrigada a ficar isolado, então eu não tenho controle sobre a minha vida. Isso pode gerar uma sensação também de ansiedade por si só. Então, quando eu estruturo o tempo, eu tenho um leve contato com o controle. Então aí eu lembro do meu organismo, da minha vida, que eu tenho sim controle de algumas coisas. E isso acalma, isso diminui a ansiedade também, diminui o desespero, né? Diminui os pensamentos negativos, né? Enfim. Então é necessário que a gente organize o tempo também nesse sentido, que é uma fome, né? Lembrando que a estruturação de tempo também é uma fome. E como, só rapidinho, Ana, como tendo esse conhecimento, né, assim, de como que eu estou estruturando meu tempo, tudo, às vezes como que a gente pode ensinar o outro a também estruturar o tempo dele, apresentando para ele que estou sentindo a falta de um reconhecimento, que o que tá mais me machucando é o aspecto social, e eu tenho ali, estou com... Né, tem pessoas do meu lado, só que essas pessoas elas não estão conseguindo fornecer essa necessidade que eu tenho, sabe? De afeto, de falar, de estar junto. Como às vezes eu posso falar com essa pessoa isso? Mas muito estimular bom. Para o autoconhecimento, para ela perceber, né, que faz falta, que é importante. Muito bom. Mais uma vez a gente vai cair na educação emocional. Dá pano para manga essa pergunta, ela assim
ter uma resposta muito longa, mas tentando resumir isso, é importante que primeiro a gente tenha conhecimento do que nós queremos, porque quando as coisas não estão claras dentro da gente, a gente corre um risco muito grande de embananar e às vezes cair numa cobrança da outra pessoa. E isso faz com que a pessoa queira ir embora, ela não quer ficar. Quando a gente cobra, a gente quase que fala, vai embora, porque a pessoa não quer ficar quando ela é cobrada. A primeira coisa que me vem à mente falar é isso, e a segunda coisa é entender que o outro tem o tempo do outro. Então, às vezes eu posso, depois que eu entendi aqui dentro, que eu preciso de reconhecimento, eu preciso que essa pessoa olhe mais para mim, que ela converse mais comigo. E aí eu posso dizer isso para ela. E aí tem um método, que é o método da educação emocional, que o Steiner criou, que eu posso contar em outro momento, que agora não vai dar. Mas depois que eu contei, depois que houve a conversa, eu tenho que abrir espaço para essa pessoa, para ela fazer do jeito dela, como ela consegue. E aí eu vou precisar respeitar se eu escolhi que essa pessoa estivesse junto de mim. Então, se eu amo essa pessoa, se eu quero que ela esteja comigo, se eu tenho um carinho, então eu vou precisar respeitar. Que não é um jeito que eu gostaria, não é um jeito que seria melhor para mim, né? Mas é o jeito que a pessoa consegue. E aí eu vou precisar entrar nesse movimento de afeto, né? De empatia e de amor. Foi? Bacana. Foi. Então tem como, né, Ana? Tem jeito da gente. Tem como. É através da verdade, né? A gente tem muita vergonha, tem muitos pensamentos. Julgamentos, né? Julgamentos de que a gente não pode contar, que a gente não pode pedir. Ixi, mas aí é um assunto longo. E é isso aí em tudo, né? Em trabalho, em merecimento de, por exemplo, um melhor cargo, uma melhor remuneração, um monte de coisa, né? No aspecto pessoal, né? Amoroso, afetivo. Eu lembrei aqui de uma pergunta que fizeram sobre e se os meus amigos ou minha família não têm tempo? Fiquei pensando agora, né? Mas como que tá sendo esse pedido, né? Talvez seja esse o raciocínio que você tenha feito também, Laís, não sei. Mas e se eu tiver... Como é que eu tô pedindo? Será que eu cheguei a pedir? Né? Talvez eu não mostrei para aquela pessoa e quão importante isso é para mim. Porque se eu não contei, como é que ela vai saber? Aí ela vai continuar vivendo a vida dela. Ela não tá entendendo que você, que é uma pessoa importante para ela, precisa desse momento. Talvez se ela souber disso, as coisas podem mudar. Legal. Ana, assim, não tenho nem palavras para agradecer. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo. O pessoal interagiu, participou. Acredito que muita reflexão ficou aqui, vários assuntos, né, assim, quando você traz os conceitos, quando você traz as alternativas para essas angústias, para essas inseguranças, né, e quais sejam esses sentimentos que vêm à tona, né, principalmente nesse período que é tão novo, que é tão diferente, né, eu vi esses dias, estava numa discussão filosófica num grupo que eu participo e falando assim, então, e a normalidade, né? Quando tudo isso acabar, a gente volta ao normal, a gente não volta ao normal. E o que é normal, né? O normal é aquilo que são as regras sociais, aquilo que são os ritos, né? São os rituais, são aquilo que é rotineiro. Então, se a rotina muda, esse normal muda também, né? Então, é um novo normal, uma nova forma de viver, né? E como é tudo muito novo, e a gente foi educado e foi ensinado que as relações eram diferentes, isso para a gente tem mudado um pouquinho a nossa perspectiva. Foi gravado, quase desapegar. Foi gravado, né, Ana, todo esse momento aqui. Então, a gente vai conseguir colocar no podcast da Landix, estará lá disponível também no Instagram da Landix, quem quiser, quem não segue a Landix ainda aqui, porque tem pessoas aqui que não são da Landix, né? Mas que podem seguir lá a página, tá? O podcast vai estar lá certinho, então vocês podem ouvir, mostrar para os amigos, para a família. A gente estende, né, esse conhecimento para muitas pessoas, né? E você também, Ana, sempre será bem-vinda. Foi um prazer falar com você e que a gente mantenha essa rotina
e tenhamos próximos encontros, porque foi muito gostoso hoje. Ai, que bom. Estou feliz de ouvir isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade. Estou muito grata. E eu estou disponível, super disponível para a Landix e para as pessoas que estiveram aqui, que vão estar depois acompanhando, né? Para a gente conversar, tirar dúvida, enfim. Né? Eu adoro falar, então pode me chamar, gente. Um grande abraço, viu, Ana? Um beijo, gente. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @psi.analaurarodovalho ou @psianalaura.rodovalho, algum deles. Pode me seguir lá também, me chamar, lá tem o link do meu WhatsApp, então tô por lá. E você está atendendo, né, Ana? Sim, atendo online nesse momento, tô atendendo todo mundo online, pode me chamar, que a gente acha um jeito de dar certo esse negócio. Tá bom, então, um abração, viu? Tchau, até logo. Pessoal. Até. Tchau.